falar com Deus. Olá, queridos, bom dia, a graça e a paz do nosso adorado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos sim, vamos falar com Deus. Mais um dia de campanha, segunda, terça, quarta, quinta, ou seja, hoje é o 24º dia de campanha. Hoje eu não erro, tá bom? Ai, meu Deus, essa minha cabeça, chega, Jesus, é tanta coisa que às vezes eu acabo trocando os dias. Mas o importante é que nós estamos aqui perseverantes. Uma das coisas que eu acho de grande relevância e muito importante na vida do crente é a perseverança nos seus projetos. Por quê, pastora Ivna? Sabe por quê, queridos? Porque só tem algo na vida quem persevera. As pessoas que começam milhões de projetos, que querem abarcar o mundo com as pernas, às vezes elas não conseguem jamais chegar ao nível de projetos ou de sonhos que elas estabeleceram ou sonharam para a sua vida. Nessa manhã, em nome de Jesus, nós venhamos tomar de conta desta palavra de perseverança, para que nós, de alguma forma, venhamos atingir níveis que possam trazer à existência os nossos tão sonhados sonhos em Deus. Eu creio que nesta manhã o Senhor, o Todo-Poderoso, está trabalhando pela minha e pela sua vida. Talvez você diga, pastora Ivna, é porque a senhora não está passando pelo que eu estou passando. A tribulação aqui na minha casa está grande. Não há quem console o meu coração. Não há quem me ajude na minha dor. A tribulação aqui está tão medonha que eu tenho a impressão que eu não vou escapar dessa não. Essa daqui veio mesmo para me destruir, veio mesmo para me aniquilar. Querido, em nome de Jesus, nessa manhã, não pense dessa forma. Você vai começar a entender que todas as coisas, de alguma forma, vão colaborar, vão contribuir para o nosso crescimento. Deus, o Senhor, não chamou, não arregimentou covarde. Lá no livro de Números, a Bíblia vai falar que o Senhor disse, levante homens, Moisés, levante homens líderes que possam, de uma forma nobre, representar e bem o seu clã, representar e bem o seu povo. A Bíblia fala que no meio daquelas tribos foi levantado um homem com cara de príncipe, com postura de príncipe, com inteligência de príncipe, com caráter de nobre, para que pudesse representar e bem o seu povo naquela situação. Mas o que chama atenção no livro de Números é que quando eles foram separados, homens de guerra, adestrados em combate, totalmente experientes em guerra, quando eles chegaram diante da Canaã, diante da terra da promessa, que eles contemplaram os gigantes que ali estavam, eles desprezaram o tamanho das frutas, o tamanho dos cachos de uvas, eles desprezaram que a terra era próspera, desprezaram que a terra era boa, com medo dos gigantes. E é isso, querido, que nesta manhã eu quero sinalizar para você. A terra é boa. Não vale a pena você ficar olhando para gigante. Se Deus se agradou em nos exaltar, em nos abençoar, Ele vai remover o tropeço. Ele vai abrir portas aonde não tem. Ele vai te levantar poderosamente. E aquele que mal intencionado se levantou para puxar o teu tapete, para dizer que não é quando o Senhor já disse que era, não se preocupe, porque essas pessoas estão na mão de Deus, estão na mão de Deus. Eu creio que o Senhor, com certeza, Ele mesmo vai se encarregar de deletar, de tirar, de remover da caminhada do crente, porque na vida e na caminhada de crente não fica embaraço. Deus, o Senhor, Ele mesmo se encarrega em arrancar aquilo que não presta para abençoar o seu povo. Então, independente do tamanho da sua dificuldade, a palavra rema de Deus para a nossa vida hoje é perseverança. Perseverança. Você já ouviu essa palavra? Perseverança. É o que Deus quer de mim e o que Deus quer de você. Que você persevere, independente dos reveses, independente das lutas. Persevere naquilo que o Senhor te prometeu. Trabalhe dentro disso, ore em cima disso, se envolva com esse negócio que Deus, o Senhor, te falou, que eu digo para você, não tem como dar errado. Querido, vai dar certo. Deus, o Senhor, se agradou em nos abençoar. Pode ter certeza que é do agrado de Deus abençoar aqueles que o constituem como Salvador. Eu sei que em alguns momentos as lutas são ferrenhas e nós temos a impressão que elas são superiores à nossa estrutura, mas não são não. Deus, o Senhor, não nos permitiria e não nos daria lutas além das nossas estruturas. Então, nesta manhã,
Se posicione perante Deus e Ele vai fazer o melhor por você. Você pode, nesse exato momento, querido, estar sendo trabalhado, provado pelo Senhor, para que Ele te arremesse, para que Ele te delegue coisas melhores e maiores que estão por vir na nossa vida. Deus não está preparando, não é coisa ruim para mim e para ti não, meu filho. Deus está preparando é o excelente, é o maravilhoso, é o bom, é aquilo que é inédito para a nossa vida. Então, em nome de Jesus, nessa manhã não se dobre, não desista. Eu creio que coisas maravilhosas estão aí, aleluia, sendo preparadas para a minha vida e para a tua vida. Deus, o Senhor, nos constituiu, nos chamou, nos fez nascer nessa terra. Foi para brilhar, meu filho. Você é uma estrela de Deus. Independente da escuridão que tu estejas, você estará brilhando. As estrelas, elas brilham mais. Quanto mais escuro é a noite, aleluia, que ela esteja envolta, mais ainda ela brilhará. Então não adianta tentarem apagar o brilho que Deus deu para você. Esse é um brilho próprio, aleluia, que é resplandecente com a presença do Todo-Poderoso na nossa vida. Então eu creio que nessa manhã, através da tua perseverança, Deus, o Senhor, está desenvolvendo um novo tempo na tua vida, e tudo aquilo que veio como tristeza, aflição, fracasso, divisão, detratação, miséria contra a tua vida, será revestido em testemunho e em milagre. Esteja convicto nesta manhã que aquele que começou a boa obra, ele a completará. Filipenses 1:6, esse é o meu lema. Eu consigo caminhar, mesmo em meio às minhas dores, caminhando por meio dos escombros e pelejos, porque eu creio que Deus vai completar a obra e vai arrumar a bagunça da tua casa, vai arrumar a bagunça da minha vida. Só Deus sabe, aleluia, o que tu tem amargado até o dia de hoje. Mas é isso mesmo, querido. Deus, o Senhor, aleluia, nos permite sermos desafiados, mesmo pequenos ou grandes, para nos preparar para oportunidades maravilhosas que ainda estão por vir na minha e na tua vida. Eu estava lendo um livro muito maravilhoso que conta a história de um grande homem que ele foi preso durante uma batalha militar. E naquela ocasião, ele estava sofrendo muito. A luta era tão ferrenha, o nome dele era Felipe. E ele não conseguia, naquele momento, olhar para a vida sobre uma perspectiva de vitória, sobre uma perspectiva de superação diante daquele cárcere tão cruel na qual ele vivia. Durante aquele longo período, ele teve uma oportunidade de refletir forçadamente. Às vezes, Deus nos leva para os calabouços privados, para os calabouços espirituais, para que nós, naquele momento de solidão, naquele momento de desprezo, naquele momento de luta, venhamos parar um pouco e avaliar o que nós temos feito da nossa vida. Nesta manhã, Deus, o Senhor, manda te dizer que neste deserto, que nesse calabouço privado que tu estás vivendo, é uma oportunidade que você está tendo, aleluia, de fazer uma introspecção e fazer uma avaliação de que tudo que tu fez, será que literalmente colaborou para o teu crescimento espiritual? Para que você conhecesse mais desse Deus que te criou? Deus não nos mandou para essa terra simplesmente para passearmos, não, querido. Ele nos trouxe aqui, sim, para crescer, para multiplicar, para trabalhar, para sermos felizes, bem-sucedidos, mas para um propósito e finalidade, para que fôssemos para Ele louvor da sua glória, para que a nossa vida para Ele fosse literalmente, aleluia, uma sinalização de que verdadeiramente Deus existe e que a nossa vida é um referencial da glória de Deus. Então, nesta manhã, se você tiver que se lamentar, não se lamente, abra a boca e glorifique. Esteja convencido que a presença de Deus nos completa, a presença de Deus nos corrobora, a presença de Deus nos eleva. Nesta manhã, independente da luta que você esteja passando, eu quero lembrar para você que o nosso Deus não falha, Ele jamais falhará, Ele vai operar de forma milagrosa na sua vida e você contemplará que essa luta que tu passou foi uma oportunidade que o Senhor te deu de fortalecer a tua estrutura em Deus e conhecer mais do seu poder e da sua fidelidade. Voltando para a história daquele soldado, ele, quando estava ali vivendo o seu cárcere, vivendo o seu exílio, vivendo o seu momento de solidão, ele naquele momento ele se viu
na condicionante de conversar com alguém. E ele estava quase que numa solitária. Ele não tinha ninguém para conversar. E naquela ocasião, ele se viu na oportunidade de conversar com Deus, falar sobre Deus, estar na presença de Deus, porque ele precisava, aleluia, naquele momento, preencher o vazio da sua alma. E durante longos dias de tortura, naquele calabouço, ele conseguiu lembrar que ele tinha filhos. Escute isso, que coisa tremenda. Quando ele estava naquele momento, achando que ia morrer, ele começou a se lembrar que tinha filho. E ele estava tendo uma alimentação tão dificultosa, que naquele momento ele estava tendo minutos de amnésia. E como ele estava numa luta contra a sua morte, ele começou a declarar, abriu a boca e começou a declarar o nome do filho. E ele começou a declarar o nome do filho sem parar, repetidas vezes, para não se esquecer. E naquele momento ele começou a erguer a Deus os seus olhos e fazer uma oração. E ele dizia: Deus, me dá força, Senhor, para que eu possa, quando sair desse cativeiro, levar o meu filho para passear, estar em alguns minutos com ele, levá-lo para a igreja, porque ele vai aprender que nesta terra nós podemos estar cercados de tudo, mas se não tiver a tua presença, certamente ninguém vai sobreviver. E naquele momento ele continuou nesta oração, e ele continuou naquela oração, e ele começou a dizer: Senhor, literalmente, isso não é uma negociação contigo, mas se eu sobreviver, se eu sair dessa, se tu mudar a minha história como forma de demonstrar a minha gratidão pelo que o Senhor esteve comigo aqui nesse lugar, friento, solitário, escuro e negro, eu vou mostrar para as pessoas que literalmente é possível sobreviver num momento de provação. E ele, naquela oração, a noite escura, meu querido, de enfiar o dedo no olho, naquele momento ele começou a orar e dizer: Senhor, sê comigo, dá-me da tua misericórdia. E logo muito cedo o dia começou a clarear, e ele começou a ver pelas brechas da porta, aleluia, como que raios que bradavam nas frechas da porta. E ali ele começou a acreditar que Deus, o Senhor, poderia alguma coisa na vida dele fazer. E é isso que eu quero dizer para você: o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá pelo amanhecer. Não encare essa sua dificuldade como uma interrupção na sua vida, mas encare essa dificuldade como uma oportunidade de preparação de Deus para um novo tempo que Deus está preparando para você. Nessa nossa caminhada, você nunca ouviu me dizer e jamais me ouvirá dizer que nós iremos passar por aqui de forma fácil e prazerosa, sem dificuldades ou sem dores, mas Deus, com certeza, Ele vai prover, Ele vai organizar a bagunça da tua vida, Ele vai mostrar para você que essa provação não é um castigo divino, mas é um treinamento de Deus na tua vida, para tornar você e eu pessoas melhores, para que nós venhamos enxergar Deus através da espera, enxergar Deus através da luta, acreditar que Ele está preparando uma coisa nova, e que uma vez que nós temos Deus na nossa vida, independente da luta e preocupação, irritação e dificuldade, Deus, o Senhor, mostrará para nós que esperar em Deus não é perder tempo, mas é acreditar que o nosso esforço no Senhor jamais será em vão. Então, nesta manhã eu quero convidar você a descansar em Deus e não se revoltar. Acredite no Senhor, que as horas que você tem passado perante o Senhor, que os momentos que você tem buscado em Deus ajuda, Ele, de forma tremenda, não vai te machucar. Ele vai te fortalecer e te conduzir para uma nova etapa da tua vida. Deus, o Senhor, Ele pode e Ele ergue o caído. Ele toma nas suas mãos a minha e a tua vida. Ele nos conduz vitoriosamente para mostrar que uma vez que Ele chega, Ele resolve a parada. E é por isso, querido, que nós não iremos desistir. É por isso, meu irmão, que nós iremos, em nome de Jesus, avançar e crer que nestas últimas horas, Deus, o Senhor, nos surpreenderá. Tá chegando aí, aleluia, um tempo de bênção para a nossa vida. E eu não tenho a menor dúvida de que, independente da adversidade, Deus, o Senhor, nesta manhã, Ele está pelejando pelas nossas causas. E ontem eu estava ali, aleluia,
juntamente com os irmãos, em oração, eles lá no monte, e eu na minha casa, no monte da minha humilhação, orando ao Senhor. E o Senhor dizia: Ivna, diga para o povo, pode dizer que eles vão sair dessa, que eles podem até não ter escolhido estar dentro desta peleja, mas Deus, o Senhor, dentro desta peleja, será o seu aliado. E quando temos o Senhor como nosso aliado, independente da luta, independente da dor, independente das tragédias, independente dos fracassos, independente da nossa limitação, Deus entra com a providência e Ele bota por terra tudo aquilo que venha para nos destruir, tudo aquilo que venha para nos atrapalhar. Ei, Deus traçou um plano de vida para você e Ele vai lhe buscar onde você estiver. A Bíblia fala que em uma determinada situação, o salmista orou ao Senhor e disse: para onde, Senhor? Para onde fugirei do teu espírito? Ou para onde me esconderei da tua face? Se eu subir no céu, o Senhor ali está. Se eu descer no inferno para fazer a minha cama, tu ali estará também. Se eu tomar as asas da alva e me levantar e sair e voar e me afastar daqui, ali o Senhor estará. Ei, aonde você vai se esconder que o Senhor não está te vendo? Para que lugar você fugirá que o Senhor não vai te encontrar? Nesta manhã Deus manda dizer para você: não se preocupe, porque eu, Senhor, sei muito bem o teu endereço. Eu vou lhe buscar na rua 1, na rua 2, na rua 3, na rua 35. Eu vou lhe buscar na rua Mariana, na rua Amélia, na rua Camélia, na rua dos Romero, na rua não sei do que, mas Ele vai lhe buscar porque Ele sabe seu endereço. E se porventura você pensa que Ele não sabe, Ele sabe. Sabe o seu endereço, conhece a sua identidade, conhece os seus planos. Ninguém melhor do que Ele para conhecer a tua dor e saber a que anos de Camanária Baxedecai você está aí amargando uma resposta de Deus e que nada tem acontecido segundo a tua ótica humana. Mas se nesta manhã tu pudesse olhar sob a perspectiva de Deus, tu entenderia que sem o Senhor tu não teria suportado chegar até onde você está. É Ele que tem sido teu tripé, é Ele que tem sido teu baluarte, é Ele que tem sido a tua força, é Ele que tem sido teu amigo, é Ele que tem sido teu advogado, é Ele que tem sido o teu aleluia, a tua arma de guerra nesse deserto, é Ele que tem mudado o curso da tua história, é Ele que nesta manhã diz para ti: porventura eu, Senhor, não sou contigo? Digo, pois, para ti, se as tuas raízes estão alicerçadas em mim, por mais que tu esteja vivendo, aleluia, um período de seca, nada te faltará, porque eu mesmo te sustentarei na terra e te alimentarei pelas tuas raízes, para que tu saiba que aquele que está alicerçado no Senhor, de nada vai ter falta. Ele abrirá a porta onde não tem, Ele deporá os nossos inimigos, Ele nos prosperará em tempos de aflição e na nossa prova nos exalta. Oh, glória a Jesus! É por isso, querido, que eu não me rendo, é por isso que eu não abro mão do nosso Deus, é por isso que eu ando com o Senhor, porque literalmente nas minhas experiências cotidianas eu tenho visto a mão de Deus, eu tenho contemplado o operar do Senhor. Nesta manhã, querido, pode ter certeza de uma coisa: Deus está vendo tudo e Ele jamais te abandonará. Tome posse dessa palavra e creia que grande ainda, aleluia, vai ser o testemunho que tu vai contar. O Senhor nunca prometeu que nós passaríamos por essa terra sem enfrentar adversidades. Ele disse o contrário: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci, você vai superar. Ele venceu, nós iremos alcançar. Ele passou, nós já estamos aprovados e o nome dele vai ser glorificado. Portanto, nesta manhã, atravesse essa turbulência, acreditando que é um período de provação de Deus para a tua vida, para que você seja aprovado para uma nova etapa, para um novo tempo que o Senhor está preparando para mim e está preparando para você. Eu não tenho, queridos, a menor dúvida de que o Senhor, de forma maravilhosa, de forma especial, nos exaltará, porque ninguém melhor do que Ele para ser sabedor da luta que nós estamos passando, e aonde está o nosso coração, ali também estará o nosso tesouro. Portanto, nesta manhã, creia. Eu já disse e vou repetir: os testes de Deus
são temporários, eles têm duração limitada. E Deus, o Senhor, com certeza, nesta manhã, Ele jamais vai deixar você. Ele está te preparando para te colocar num lugar melhor. Se você, aleluia, recebeu algo, se você recebeu uma tarefa, se foi delegado a você algo para você fazer, Deus nessa manhã manda te dizer, em nome de Jesus, se você recebeu esse projeto, certifique-se de uma coisa, de cumprir e entregar em tempo hábil. Não abra a boca para reclamar ou murmurar. Deus, o Senhor, manda te dizer, a recompensa de fazermos um bom trabalho, com certeza, é receber mais trabalho para fazer. Adikené, Surianda. Lembra da parábola dos talentos? O que tinha 10 fez 20, multiplicou. O que tinha 5 multiplicou. E o que tinha 1 enterrou. O que foi que o Senhor fez com o que tinha 1 que enterrou? Ah, Senhor, eu estava com medo do ladrão vir roubar. Eu estava com medo de não saber administrar. Pois vem cá, incompetente, me dê. E deu porque tinha mais. Senhor, isso é uma injustiça. Senhor, isso não se faz. Tirar da mão do pobrezinho e botar na mão daquele que já tem demais. Pois é, meu filho, por causa da sua incompetência que você está onde você está. Se levante. Deus lhe deu 2 pernas e 2 pés, aleluia, com 2 mãos, foi para você se levantar e trabalhar. Multiplique os talentos que Deus te deu e Deus te exaltará. E foi isso que aconteceu. Se Deus, o Senhor, nesta manhã te delegar alguma coisa, faça, certifique-se de cumprir em tempo hábil, que eu te digo, muitas portas se abrirão, novas oportunidades vão chegar e o nome do Senhor vai ser glorificado através da tua vida, pela competência de acreditar que o Senhor tem cuidado de mim e de você com muita prioridade, com muita responsabilidade. Que nessa manhã Deus te abençoe, que nesta manhã você possa entender que na sua perseverança, você vai alcançar. Eu nunca vou me esquecer. Uma vez eu fui confrontada duramente no meu ministério. E naquele momento eu nunca... Olha, irmãos, isso é testemunho de vida, porque eu não conto testemunho dos outros, não. Eu conto os meus testemunhos. Eu me lembro que quando muito moça, muito jovem ainda, eu fui convidada para pregar num congresso de jovens. Irmãos, e pasmem vocês, a igreja estava lotada, era gente demais. E era a minha primeira pregação de púlpito. E ali, sabe quem era que estava na primeira cadeira? Que quase que eu estouro o coração do medo grande que eu tive? Minha mãe. Pensa aí como minha mãe era gente boa, irmão. Ai, meu Jesus. Aquela ali era valente, ela me alisava, era como uma lixa de ferro. Mas eu louvo a Deus pela vida dela, porque foi na pressão que ela me criou, me botando para trabalhar, me fazendo uma mulher valente, que eu não fico no prego de pneu, porque eu troco pneu do meu carro. Eu não fico no escuro porque eu entendo de energia, de eletricidade. Eu não fico na prova porque eu sei pedir. Pensa como eu sei pedir. Irmã, pelo amor de Deus, me dê aí 1 quilo de arroz. 1 quilo? Me dê pelo menos um copo de arroz. Eu peço, irmão. Pensa como eu aprendi cedo a ser uma pessoa humilde e dependente de Deus. Eu prefiro pedir do que roubar. Eu prefiro pedir ajuda do que ficar enganando os outros. É isso que eu prefiro, que é muito mais honroso e é bíblico. E o Senhor diz, pedir, dá-se-vos-á. Eu peço, o Senhor sabe da minha limitação e Ele vai te ajudar também. E naquela ocasião, quando eu entrei, que eu tava lá por trás dos bastidores, que eu vi minha mãe sentada, irmão, olha, pensa que o chão sumiu. E eu fiquei atribulada. Eu digo, meu Deus do céu, a mãe tinha que vir. E a mãe lá sentada na primeira cadeira. E eu pregando. Quando eu cheguei em casa, e aí, mãe, gostou? Tenha vergonha, vá aprender a pregar, rapaz. Você me fez, foi uma vergonha grande. Eu comecei a chorar. Aquela palavra, ela poderia ter me matado ou poderia ter me levantado. E naquela ocasião eu disse, mãe, pois eu vou lhe provar que eu sou pregadora também, porque eu tenho um feeling de pregadora, porque eu sou filha de pregadora, eu sou neta de pastor, e eu vou pregar. Eita, mistério. Irmão, e até hoje, eu prego a palavra de Deus. E quando você me desafia e diz que eu não vou conseguir, aí eu nem que eu me lasque, mas eu desço na olaria, eu pago o preço e Deus me honra. Sabe por quê? Porque eu não tenho um talento não, eu tenho 10. E eu vou multiplicar, e eu vou honrar o meu Senhor. E Ele vai dizer, pega, mulher,
mulher, esse talento a mais e faz a minha obra. Gegenega sodecaia. E eu hoje de manhã, quando estava vindo trabalhar, o Senhor me disse, te prepara, filha, te prepara, porque o talento de música vai ser explodido na terra. E quando muitos te procurarem assim na horizontal, vão ter que comprar um binóculo, porque eu vou te botar num lugar assim de honra. Não é por minha honra não, querido, que eu não quero e nem mereço. E fui muito bem tratada na minha infância, quando eu já tinha dons espirituais, desde menina, quando o Senhor me ressuscitou da pedra. E naquela ocasião minha mãe e meu avô me diziam, Ivna, não queira glória de homem que Deus te mata. E eu cresci assim, que a glória seja dada a Deus e que a minha vida seja um luzeiro de referencial para salvar os que nas trevas estão. Eu tô aqui para pregar pro doente, eu tô aqui para pregar pro necessitado, e não para crente mimado, para crente rabugento, para crente chato, para crente que julga, para crente que se levanta. Esses aí, meu filho, com certeza jamais vão ter nada da parte de Deus, porque eles já são juízes, já estão salvos, já estão abençoados. Eu quero gente que precise da misericórdia de Deus, como eu preciso e careço. É por isso que eu tô aqui, nesta manhã, para dizer para você, não vai ser fácil, mas também não vai ser impossível. Nesta manhã eu estou aqui para dizer que Deus vai arrumar a bagunça da tua vida. E que se tão somente tu quiseres e crer e não se desesperar, Deus, o Senhor, vai mostrar que você contou com a ajuda dele. E ele com certeza vai estar do teu lado e ele vai resolver esse teu problema. Porque na mão de Deus está a solução. Toma posse, toma posse, toma posse. Deus é contigo. E eu creio que tão somente a nossa fé nos projetará para crer e ver o operar de Deus. Que Deus te abençoe, meu querido, e te dê uma manhã de vitória. Pois é em nome de Jesus, meu rei, que eu te oro e te agradeço. Amém e graças a Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Ivna Medeiros é bênção. Está no ar o Palavra Profética. Palavra Profética com a pastora Ivna Medeiros.